Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, os versos 12 a 17. Então aqui nós temos a carta dedicada à igreja de Pérgamo. Pérgamo, meus amados, ela estava localizada em um grande vale e era uma das cidades mais conhecidas ali da Ásia Menor. O palácio, os teatros, os templos e muitos outros edifícios públicos foram edificados, meus amados, no topo de uma alta colina, uma inexpugnável acrópole, cerca de 300 metros acima do vale. Desde o ano de 1878, o governo da Alemanha, meus irmãos, tem realizado ali escavações nas ruínas de Pérgamo, principalmente ali na cidadela ou acrópole. Esta cidade ela foi fundada pelos gregos eólios, depois da queda ali de Troia. E Pérgamo, meus irmãos, já era ali uma cidade muito importante no 5º século a.C. Homero e um pouco mais tarde Heródoto produziram ali na cidade de Pérgamo alguns dos seus escritos. E esta cidade começou a se tornar muito mais conhecida a partir do 3º século a.C., quando um dos generais de Alexandre o Grande, que era Lisímaco, depositou ali seu tesouro de 9.000 talentos de ouro. Este general, meus amados, ele considerava a cidade de Pérgamo o lugar mais seguro ali do seu reino. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o significado e o período desta igreja. Pérgamo, meus irmãos, tem um significado duplo. No plural, esta palavra ela é usada como sendo ali cidadela, fortaleza, firmeza, mas etimologicamente, meus amados, esta palavra ela constitui-se da preposição per, que tem um significado de por entre, por intermédio, em nome de. E gamos, meus amados, tem um significado ali do grego gamos, que significa união, casamento, aliança. E é exatamente isso, meus amados, que nós encontramos dentro aí do templo da igreja de Pérgamo, pois dentro deste período aconteceu exatamente o casamento da igreja cristã com o mundo, o cristianismo casado com o paganismo, a igreja se unindo com o Estado. E esta era nós podemos apelidar como sendo a era da amalgamação, quando o próprio cristianismo casou-se com o mundo, dando origem aí à Grande Babilônia. O próprio anticristo da profecia bíblica, o filho da perdição, o homem do pecado que é mencionado ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3 em diante, e que lá em Apocalipse capítulo 13, verso 1, é identificado ali como sendo uma besta que emerge do mar. E lá no Apocalipse capítulo 17, meus amados, este filho da perdição, este homem do pecado, ou anticristo da profecia bíblica, já é representado ali por uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas.
A grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17, seria ali o próprio filho da perdição, o anticristo da profecia bíblica. E, meus amados, quando nós vamos para a história, nós entendemos que este poder, este anticristo da profecia bíblica, seria a própria cidadela do Vaticano, o poder papal, Roma na sua segunda fase, meus amados, que lá no livro do profeta Daniel é identificado ali como sendo a ponta pequena, o chifre pequeno. E é exatamente aqui no período da igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo, que nós temos aqui a formação, a união da igreja com o Estado, a união do cristianismo com o paganismo. E através desta união, através deste casamento, vai nascer um filho, que de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versos 3 em diante, é o próprio filho da perdição, o homem do pecado, que se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus, que se senta no santuário de Deus querendo parecer o próprio Deus. O próprio poder papal que se manifestou ali na época da Idade Média, perseguindo os filhos de Deus, durante a época da Idade Escura. E como eu já mencionei, meus amados, o período da igreja de Pérgamo começa no ano 313, que foi exatamente, meus amados, o ano em que o imperador Constantino, ele pareceu ali abraçar a causa da igreja e decretando tolerância religiosa para com todos os filhos de Deus, os cristãos. E esta época, meus amados, ela é conhecida como a era da institucionalização da igreja e do clero. A igreja se estabeleceu não sobre a rocha eterna que é o Senhor Jesus, contra quem as portas da sepultura, as portas do inferno não prevaleceriam, mas antes sob o favor e proteção do Estado. Então houve aqui uma união da igreja com o Estado. A igreja aqui seria o cristianismo e o Estado trouxe com ele o paganismo. Então houve esta união entre a igreja com as tradições, resultando assim no nascimento do filho da perdição, do anticristo da profecia bíblica. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Aqui no versículo 1, meus amados, Jesus ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta espada afiada de 2 gumes, como nós já aprendemos aqui em alguns estudos passados, representa a própria palavra de Deus, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12. E quando, meus amados, nós voltamos a nossa mente, a nossa visão para o santuário, nós entendemos porque esta espada, ela tem exatamente aqui 2 fios, 2 lâminas. Pois nós já sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela ficava exatamente no lugar santíssimo do santuário da terra. E para ser mais preciso, esta palavra, ela ficava dentro da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, ali estava as 2 tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. E é exatamente por isso que aqui no livro do Apocalipse, a palavra de Deus ela é representada como sendo uma espada afiada de 2 gumes, ou uma espada de 2 lâminas, pois dentro da Arca da Aliança a palavra de Deus estava dividida exatamente em 2 partes. A primeira parte seria ali a primeira tábua, que representa amar a Deus, e a segunda tábua estava falando ali do amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante. Então aí nós temos o significado das 2 lâminas. Estas 2 lâminas, ou os 2 fios da espada, podem representar as próprias 2 tábuas da lei de Deus, que por extensão também pode representar a lei e os profetas, e nos dias atuais também poderia representar o próprio Antigo e o Novo Testamento. De qualquer forma, você sempre terá 2 divisões, constituindo assim uma espada afiada de 2 gumes. E Cristo, meus amados, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes,
pois é nesta época em que este poder, este anticristo da profecia bíblica, ele vai se levantar para lançar a palavra de Deus, a lei de Deus por terra, como é profetizado lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, a partir do versículo de número 9 até o verso 11, quando a palavra do Senhor nos diz: de um dos ventos saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o contínuo por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então veja que, de acordo aqui com o livro do profeta Daniel, no capítulo 8, a partir dos versos 9 até o versículo 12, nós temos aqui o início, a mesma época do período da igreja de Pérgamo, quando este chifre pequeno, que aqui seria o próprio anticristo da profecia bíblica, o filho da perdição, o homem do pecado, ele se levantaria para tirar o contínuo do seu lugar. O contínuo mencionado aqui, meus amados, na Escritura Sagrada, é a própria lei de Deus, é a própria palavra de Deus que seria atacada por este poder romano. E aqui é dito que o chifre pequeno, ele se levanta e ele ataca os mandamentos do Senhor. E aqui é dito que o exército lhe foi entregue com um contínuo, ou seja, a palavra de Deus foi entregue em suas mãos por causa do seu pecado, das suas transgressões. E a Bíblia diz que ele deitou a verdade por terra, meus amados. Que verdade? A verdade sobre a palavra de Deus. E o que ele fez? Prosperou. E é exatamente por isso que lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12, Jesus ele se apresenta como tendo a verdade, como aquele que tem a palavra viva em sua boca, o próprio Verbo de Deus, a palavra viva de Deus. Pois é nesta época em que a verdade de Deus será lançada por terra. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, meu irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: espada afiada de 2 gumes. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai estar aparecendo logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado esse recado para você, meu amado, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo estudo aqui dentro do canal Revelaction.